Olá a todos, eu sou a Leila Cristina Figueiredo de Souza, aluna da Universidade Federal do Oeste do Pará, e vou aqui apresentar o trabalho que tem como título Jogos para o Ensino de Botânica na Graduação, o Lúdico e o Processo de Ensino-Aprendizagem. Esse trabalho foi realizado por mim, pela Adria, o Lucas, a Orneane, sob a orientação da professora Vanessa. Fazendo uma breve contextualização do tema, a palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Então, o lúdico ele proporciona ao aluno um aprendizado divertido e pode ser manipulado de acordo com o conteúdo em diversas áreas da botânica. A botânica, por apresentar termos complexos e fora do cotidiano, faz com que os discentes rejeitem o conteúdo da disciplina, porque a botânica horas mostra um objeto de estudo concreto, horas abstrato. Por exemplo, ao estudar a folha passa a ser um objeto concreto, todo aluno compreende que é uma folha, uma flor, um fruto, mas quando passam a ser utilizados termos técnicos, ela passa a ser abstrata. Por exemplo, a filotaxia verticillada. Não se sabe o que é filotaxia e nem verticillada, então são termos novos que não estão presentes no cotidiano, surgindo aí as dificuldades nas disciplinas voltadas para a área da botânica. Essas dificuldades são enfrentadas até mesmo pelos docentes que ainda têm o seu ensino muito tradicional, pautado na simples apresentação de nomes científicos, conjunto de conceitos e sistemas de classificações complexos. Não há diferentes atividades práticas e lúdicas que possam viabilizar a construção do conhecimento. Portanto, indagamos como melhorar o interesse e, consequentemente, o aprendizado em botânica. Uma das alternativas vem ser a introdução das atividades lúdicas. Por isso, trouxemos aqui como objetivos a elaboração de jogos como uma ferramenta lúdica e um meio facilitador para o processo de ensino-aprendizagem, tornando as aulas mais atrativas, dinâmicas e que esse discente desperte seu interesse pela disciplina e, consequentemente, esse docente enriqueça as suas aulas e o processo de ensino-aprendizagem. A metodologia consistiu na elaboração de 5 jogos para serem aplicados como atividades lúdicas na graduação. Foram elaborados usando materiais de papelaria com base em jogos já existentes e adaptados para o conteúdo da botânica. Os jogos confeccionados foram o Botanicard, o jogo de tabuleiro, o Botaminó, o Systematicard e jogo de memória botânica. Os resultados obtidos foram jogos que serão aplicados no estudo da botânica. Irei aqui apresentar o Botanicard, que foi feito para a disciplina de sistemática vegetal, especificamente para o aprendizado das famílias botânicas. Ele possui 120 cartas organizadas com as características de 30 famílias. Ele possui 2 regras. A primeira regra é de perguntas e respostas, onde o jogador deve adivinhar a carta sorteada pelo seu adversário, fazendo perguntas sobre as características de uma determinada família. Chamaremos de Botanicard 1. A segunda regra é a regra do baralho e chamaremos de Botanicard 2. Como jogar o Botanicard 1? São 5 jogadores ou grupos, embaralhe as cartas, o método de seleção fica a critério dos jogadores. Distribua as cartas para cada jogador ou grupo. O jogador iniciante fará uma pergunta referente às características de uma das cartas do seu jogo, como podemos ver na imagem, o exemplo da família Piperácea. São 4 cartas que possuem as mesmas características. Caso o jogador que fez a pergunta ao oponente acertar, ele ganhará a carta, mas se ele errar, a vez passará para o oponente seguinte, em ordem cronológica. Assim, o jogo segue até alcançar um vencedor, que será aquele que juntar 2 quartetos primeiro. O jogador poderá dar continuidade com os 4 participantes restantes. Ficará a critério dos mesmos optar pela continuidade ou encerramento. Já as regras para o Botanicard 2 são as seguintes. As 120 cartas devem ser embaralhadas,
O método de seleção para iniciante ficará a critério dos jogadores. Este pode ser jogado de 5 a 7 pessoas. Cada jogador receberá 8 cartas. O restante das cartas permanecerá no centro da mesa, formando uma pilha e ficarão viradas de cabeça para baixo. O jogador iniciante, ele deverá comprar uma carta da parte superior da pilha do centro da mesa e, após observar se a carta tem serventia ou não, este deve escolher uma das cartas da sua mão e descartar, depositando na parte inferior da pilha. E assim o jogo seguirá a sequência com o próximo jogador em ordem cronológica. Quando um dos jogadores formar o primeiro quarteto, ele poderá expor a sua coleção na mesa. O vencedor será aquele que formar os 2 quartetos. O tabuleiro botânico ele foi elaborado para a morfologia externa das plantas, possui 35 casas com 35 perguntas sobre os diferentes órgãos das plantas. As cartas elas estarão dentro dos envelopes, onde os envelopes e as cartas correspondem às cores das casas no tabuleiro. Aqui podemos ver as cartas do tabuleiro, onde as cartas de cor marrom terão perguntas sobre raiz, amarela sobre fruto, azul sobre caule, vermelha sobre flor e verde sobre a folha. Cada pergunta apresenta 3 níveis de dificuldade: o nível fácil, o nível intermediário e o nível difícil, e as ações correspondentes ao erro e ao acerto. Então, ele segue a regra de tabuleiro normal, de 2 a 4 participantes, onde aquele que alcançar primeiro as 35 casas respondendo com êxito as perguntas, vencerá o jogo. O botaminó é um dominó botânico que foi elaborado para o conteúdo da organografia vegetal e foi baseado no dominó tradicional, possuindo 28 peças. Então, podemos observar que a peça desse botaminó ele é formado a partir de uma imagem e uma característica. Essa característica não necessariamente pertence a essa mesma imagem, porque o objetivo do dominó botânico é fazer com que as imagens encontrem as suas respectivas características. Aqui podemos observar esse botaminó em desenvolvimento. Então, aquele jogador que conseguir descartar as suas peças primeiro vencerá o jogo. O Systematic Card possui 160 cartas baseadas em 40 famílias botânicas. Cada família é composta por 4 cartas diferentes entre si, e desse quarteto, uma das cartas contém a imagem da flor, a outra carta contém o nome da família e as outras 2 contêm as características morfológicas e exemplos. Podemos aqui observar o exemplo da família Passiflorácea. As regras são as seguintes: pode ser aplicado para 2 a 6 jogadores. Para começar, as cartas devem ser divididas em 2 pilhas, uma com o nome das famílias e a outra pilha com as demais cartas. Cada pilha deverá ser embaralhada separadamente. Cada jogador deverá receber 16 cartas, sendo obrigatoriamente 4 delas da pilha das famílias e 12 da outra pilha. O método de seleção para o iniciante fica a critério dos jogadores. Após a distribuição das cartas, ficarão ao centro da mesa as 2 pilhas viradas de cabeça para baixo. O jogador iniciante deverá escolher entre comprar a carta da parte superior da pilha das famílias ou da pilha das características. Escolhida a carta da pilha desejada, ele observará se ela lhe serve ou não e deverá escolher uma das cartas da sua mão para descartar na pilha específica, sendo que esta carta descartada deverá sempre entrar no final da pilha. Assim, o jogo seguirá para o participante seguinte em ordem cronológica. O jogador vencedor será aquele que completar o quarteto das famílias primeiro. O jogo de memória botânica ele foi elaborado com imagens sobre a morfologia externa, possui 50 cartas que serão disponibilizadas aos pares. Aqui podemos observar
as cartas do jogo que possui uma caracterização sobre essa imagem. Segue a regra tradicional do jogo, onde o participante deverá encontrar o par da figura e caracterizar. Se ele conseguir caracterizar, ele pontua. Caso não consiga fazer a caracterização, devolve as cartas à mesa, embaralha e passa a vez. Assim, aquele participante que conseguir caracterizar mais cartas vence o jogo. Branco e Colaboradores 2011 fala que quando as atividades lúdicas são utilizadas de forma crítica e criativa, torna-se um método essencial para que o professor possa ampliar o recurso prático das atividades educativas desenvolvidas. E segundo Lima e Colaboradores 2011, fala que os jogos eles permitem o desenvolvimento de competências no âmbito da comunicação e das relações interpessoais. Os jogos que apresentamos aqui, eles podem ser adaptados para as outras disciplinas da área da botânica, e esses jogos manuais, eles proporcionam mais interação, tornando os discentes mais desinibidos para o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, as atividades lúdicas são importantes, pois podem contribuir na construção do conhecimento dos alunos, e a apresentação de jogos com esses conceitos proporciona uma maior familiaridade com as características complexas da botânica, colaborando com a mudança nas formas tradicionais de ensino e despertando o interesse dos alunos pelo estudo da botânica. Assim, o desenvolvimento e aplicação das atividades lúdicas aprimoram o processo de ensino-aprendizagem. Essas foram as nossas referências utilizadas nesta apresentação. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada. Dúvidas, curiosidades, pode entrar em contato com esse e-mail.